Paz, meus amados, sejam bem-vindos a mais uma oportunidade onde estaremos compartilhando a palavra de Deus. E temos como tema para nossa reflexão um convite à adoração e arrependimento. Isto mesmo, um convite à adoração e arrependimento. Temos como base um texto bíblico que está no Salmos 81. Estarei lendo do versículo 1 ao versículo de número 4. Salmos, capítulo 81, do versículo 1 ao versículo de número 4, que diz: Exultai a Deus, nossa fortaleza. Jubilai ao Deus de Jacó. Tomai um salmo e trazei junto o tamborim, a harpa suave e o saltério. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade, porque isto era um estatuto para Israel e uma lei do Deus de Jacó. Estamos aqui diante de um dos salmos, dos 150 capítulos do maior livro da Bíblia, e escolhemos para a nossa meditação o Salmo 81, e nós lemos aqui inicialmente o versículo 1 ao 4. Nós temos algumas coisas interessantes a abordar acerca deste salmo e algumas lições para extrair. O primeiro ponto foi escrito, não se sabe ao certo se no período do Reino Unido ou se foi no período do Reino Dividido. Nós sabemos que por 120 anos Israel ele teve uma monarquia, o primeiro rei Saul, o segundo rei Davi, o terceiro rei Salomão. E depois ele foi dividido. Então, provavelmente, segundo alguns historiadores bíblicos, este salmo ele foi escrito entre o Reino Unido ou no início do Reino Dividido, nesse período de transição. No que diz respeito à sua autoria, ela é atribuída a Asaf, que nós sabemos que é um dos principais músicos, ou foi um dos principais músicos de Davi. A comprovação bíblica nós temos lá em 1 Crônicas 25, do 1 ao 2, onde no versículo 2 fala aqui dos filhos de Asaf, como Zacur, José, Netanias e Azarela. Todos estavam a cargo de Asaf, que profetizava debaixo das ordens do rei Davi. Ou seja, Asaf foi um dos principais músicos de Davi, e nós atribuímos a autoria não só do capítulo 81 de Salmos, que nós lemos inicialmente, mas do capítulo 73 ao 83. Em outras palavras, do capítulo 73 ao 83 do livro de Salmos, a autoria é atribuída a Davi. Uma coisa que nós precisamos também entender é que Israel, eles tinham o costume de celebrar algumas festas. Nós podemos destacar, por exemplo, a festa da trombeta, que do hebraico Rosh Hashanah. Temos a festa dos tabernáculos, ou Sukkot. E essas festas que eram celebradas pelos israelitas, muitas vezes não eram celebradas de coração puro. Havia uma infidelidade espiritual a Deus, ou seja, faziam de forma religiosa porque tinham que fazer, mas não havia mais a questão da santidade, não havia mais a questão da pureza que devia existir para que pudesse celebrar. E isso nós aplicamos nas nossas vidas. Nós não podemos cultuar de qualquer forma, de qualquer maneira. Precisamos estar com a nossa vida pura diante de Deus, para assim fazer o melhor culto, porque Ele merece o melhor. Mas, diante disso tudo, dessa pequena introdução, quais as questões que nós podemos verificar no Salmos 81? Vou refazer essa colocação. Quais lições podemos aprender dentro do Salmo 81? Nesta oportunidade, nós estaremos destacando apenas 3 lições. É claro que se for estudar com muita profundidade, vai se observar que tem muitas lições a ser extraídas no Salmo 81. Mas vamos destacar apenas
3 lições. E sem mais demora, ou sem mais delongas, a primeira lição que nós aprendemos é que Deus sempre convoca ao povo para adorar. Não importa as circunstâncias, ou melhor, não importam as circunstâncias. Deus sempre convoca o seu povo para adorar, não importa ou não importam as circunstâncias. Nós vamos observar isto quando nós lemos do versículo 1 ao 5 do Salmo 81. Poderia até reler, estou aqui no meu smartphone. Olha só o que Deus, através de Asaf, instrui. Ele faz, na verdade, uma convocação. Exultai a Deus, nossa fortaleza. Jubilai ao Deus de Jacó. Tomai um salmo e trazei junto o tamborim, a harpa suave e o saltério. Se você continuar lendo até o versículo 5, você vai observar um convite, uma convocação do próprio Deus através de Asaf para adorar. E a adoração não deve ser circunstancial, você já deve ter ouvido acerca disso. Um exemplo bem simples, nós vamos lá para a 2 Crônicas, no capítulo 20 ao versículo 21, e você vai se deparar com a história de um rei. Esse rei se chamava Josafá. Josafá estava diante de uma grande dificuldade, porque simplesmente os moabitas, os amonitas e os meunitas estavam querendo lutar contra a sua nação, que ele era responsável. E o que ele fez? A reação de Josafá, conforme diz 2 Crônicas 20, no versículo 5, foi de medo. Se você for ler 2 Crônicas 20, versículo 5, olha só o que Josafá instrui. Não temas, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Ele estava com tanto medo, mas Deus respondeu que a peleja não seria deles. Ou seja, a gente for ler no versículo 17, Deus ele dá resposta para a dificuldade, a aflição que Josafá estava vivenciando. É só você ler 2 Crônicas 20, versículo 17, o próprio Deus vai dizer: nesta batalha não tereis que pelejar. Tomai posição, permanecei parados e veja o livramento do Senhor. Ou seja, ele teve que parar para adorar. Ele teve que parar para reconhecer que Deus é que daria a vitória. Por quê? Porque ele mesmo reconheceu que nele não havia o que fazer, ele não tinha força, ele não tinha como lutar contra 3 nações que se levantaram contra o seu povo. E o resultado é que Deus deu a vitória ao povo de Josafá. Eles tiveram que adorar. Ou seja, Deus sempre nos convoca a adorar. Não importa a circunstância que você esteja vivenciando, pode ser uma circunstância complicada como Josafá, mas simplesmente adore. E é isso que nós observamos no versículo 1 ao versículo 5, a convocação de Deus para que aquele povo, o povo de Israel, pudesse adorar. E no segundo ponto, que nós podemos aprender? Que a nossa adoração deve ser pelo que Deus já fez, faz e fará. A nossa adoração deve ser pelo que Deus fez, faz e fará. O que foi que ele fez? Se você for ler do versículo 6 ao versículo 10, aqui no Salmo 81, Deus relembra que libertou o povo de Israel dos egípcios ou do Egito. Então foi o que ele fez. Se a gente for fazer uma comparação, Deus já fez tantas coisas nas nossas vidas. E pode até ser que Deus ainda não tenha feito o que você deseja. Mas muitas coisas ele já fez. Vou repetir. Pode até ser que Deus ainda não tenha feito aquilo que você deseja, mas certamente ele já fez muitas coisas, já te libertou do pecado, já te deu a chance de vida eterna. E o que ele faz? Vá lá para Lamentações, no capítulo 3, no versículo 23, que você vai entender. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todo dia ele renova as suas misericórdias para mim e para você. E o que ele fará? Vá lá para João capítulo 14, versículo 1 ao 3.
Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Então ele já fez, ele faz e fará muitas coisas para que seu povo, para que aqueles que confiam nele, venham a permanecer na sua palavra. Em terceiro e último ponto, precisamos entender que a nossa adoração não pode ser interrompida pela desobediência. A nossa adoração não pode ser interrompida pela desobediência. Nós observamos isso do versículo 11 em diante. Por quê? Porque agora Asaf fala aquilo que estava interrompendo a adoração do povo de Israel. Observe só no versículo 11. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. E tendo como um exemplo disso Sansão. Sansão ele fez uma oração: Senhor Deus, lembra-te de mim. Peço-te e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Está lá em Juízes 16, 28. Ele desobedeceu. Mas, se você for continuar lendo o versículo, Juízes 16, 30, ele declara: morra eu com os filisteus. Então empurrou com toda a sua força, ele tinha perdido a sua força, derrubou o templo sobre os líderes e a multidão ali presente. E foram mais os que matou na sua morte, diz a palavra de Deus, do que os que mataram em sua vida. Sansão, ele poderia ter uma vida repleta de obediência, mas desobedeceu. E por causa da desobediência, o que foi que aconteceu? Ele teve que pagar com a sua própria vida. Mas, quando nós estamos distantes, Deus, ele sempre nos chama ao arrependimento e nos mostra os benefícios da adoração. Um dos benefícios nós vamos observar no último versículo aqui do Salmo 81, versículo 16: e o sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com o mel saído da rocha. Eu vou repetir para você: e o sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com o mel saído da rocha. Mas para isso, precisamos relembrar aquilo que Jesus falou em Mateus no capítulo 4, versículo 17, em Mateus 3, no versículo 2. O que foi que ele falou? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Isto é o que aparece, né? Mateus 3, versículo 2, Mateus 4, versículo 17, ou seja, o arrependimento para que nós não possamos viver uma vida de obediência, desobediência, e que possamos ser verdadeiros adoradores. João 4, versículo 24, Deus é Espírito, importa com que aqueles que o adoram venham adorá-lo em espírito e em verdade. Então nós entendemos. O tópico aqui foi abordar um convite à adoração e arrependimento. E nós falamos de 3 lições extraídas aqui dos Salmos 81. A primeira lição é que Deus sempre nos convoca, o seu povo, aqueles que creem nele, para ter uma adoração, não importa a circunstância. Ele está convocando, nos primeiros versículos do Salmo 81, Israel a adorar. Segundo, a nossa adoração deve ser pelo que Deus já fez, faz e fará. Por isso que ele relembrou do versículo 6 até o versículo 10, ele relembrou aquilo que Deus já tinha feito lá no Egito, a libertação que Deus já tinha promovido a eles. E por fim, fala a questão da desobediência que pode interromper a nossa adoração. A minha adoração, a adoração do povo de Deus. É por conta disso que ele dá um benefício. Se vocês me adorarem em arrependimento, em verdade, eu vou dar bênçãos sem medidas, eu vou sustentar com o trigo mais fino, eu vou fartar com o mel saído da rocha. Que Deus possa nos abençoar através da sua palavra, que você possa meditar em cada lição aprendida através do Salmo 81.